Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um dos grandes escritores, chamado Machado de Assis. Além disso, também falaremos sobre uma de suas grandes obras, que tem um marco muito importante na literatura, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então fique ligado e aproveite o vídeo. Nós vamos começar falando um pouco sobre a vida de Joaquim Maria Machado de Assis. Ele nasceu em uma chácara no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, no dia 21 de junho de 1839. E era filho de Francisco José de Assis, um mulato pintor de paredes, e de Maria Leopoldina Machado de Assis, uma lavradeira de origem portuguesa da Ilha dos Açores. O avô de Machado de Assis era escravo dessa mesma chácara, e o dono desse lugar batizou Machado de Assis na mesma igreja onde seus pais se casaram. Além disso, ela o ensinou a ler e escrever. Ainda pequeno, sua mãe morre de tuberculose e seu pai casa pela segunda vez. Para ajudar nas despesas da casa, Machado começa a vender doces fabricados pela sua madrasta. Frequenta pouco tempo em uma escola pública. Ainda sobre condições não muito favoráveis, Machado de Assis demonstrava ter grande facilidade de aprendizado. Segundo alguns relatos, no tempo em que morava em São Cristóvão, ele aprendeu a falar francês com a dona de uma padaria da região. Outro professor inusitado foi um padre, que teria lhe ensinado o latim. Além disso, as línguas alemã e inglesa, Machado aprendeu sozinho. Apesar dessa facilidade com as línguas, Machado era um péssimo escritor, mas no sentido literal. A sua caligrafia era tão ruim que até ele tinha problemas para decifrar o que havia anotado. Ele era epilético e apresentava sinais de gagueira, o que contribuiu com a formação de personalidade insegura e recusa. Além disso, Machado de Assis sofreu muito preconceito para conseguir reconhecimento por ser mulato. O primeiro poema de Machado de Assis chama-se Ela. Foi publicado em 1855 na revista Marmota Fluminense. Na época, Machado tinha apenas 15 anos. Aos 17 anos, Machado de Assis passou a trabalhar na Tipografia Nacional, onde ao ser flagrado lendo escondido, quase foi demitido. Depois, se tornou revisor na livraria Francisco de Paula Brito. Dedicou seus estudos à leitura e acabou aproximando-se de intelectuais e jornalistas, e recebeu assim os primeiros convites para a publicação de seus textos em jornais e revistas da época. Em 1864, publicou seu primeiro livro de poesias, chamado Crisálidas. Na época, Machado de Assis tinha 25 anos. Em 1867, iniciou sua carreira de funcionário público, porém teve uma carreira meteórica. E em 1872, publicou seu primeiro romance, chamado Ressurreição. Em 1873, assumia oficial da Secretaria da Agricultura e 3 meses depois assumia a chefia de uma seção. Recebeu do imperador o grau do Cavaleiro da Ordem Rosa por serviços prestados a letras nacionais. Machado de Assis também foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, em 1896. Foi aclamado para presidente por unanimidade, logo na primeira eleição foi eleito. Ocupou a cadeira número 23 em sua homenagem à academia chamada de Casa de Machado de Assis. Machado foi responsável por uma das primeiras traduções do conto O Corvo de Edgar Allan Poe. Além disso, também traduziu Os Trabalhadores do Mar, de Victor Hugo. Ele foi apelidado pelos vizinhos de Bruxo do Cosme Velho, pois teria queimado cartas em um caldeirão em sua casa que ficava na rua do Cosme Velho. O apelido, entretanto, só pegou quando o poeta Carlos Drummond de Andrade fez o poema A um Bruxo com Amor, que reverencia o escritor. Ele era enxadrista e participou do primeiro campeonato brasileiro do esporte mental, ficando em 3º lugar. As peças que utilizou estão expostas até hoje na Academia Brasileira de Letras. Em outubro de 1904, morre sua esposa, que além de revisadora de suas obras, era também sua enfermeira, pois Machado de Assis tinha a saúde abalada pela epilepsia. Após a morte de sua esposa, o romancista raramente saía de casa. Durante sua vida, Machado de Assis chegou a utilizar 21 pseudônimos. Na revista Semana Ilustrada, usou o pseudônimo de Dr. Semana. Além disso, em uma época em que a moeda era muito desvalorizada, a imagem do autor ilustrou uma cédula de 1000 cruzados. Machado de Assis morreu no Rio de Janeiro no dia 29 de setembro de 1908. Foi enterrado no cemitério São João Batista, na mesma cidade onde nasceu e viveu toda a sua vida. Representando a Academia Brasileira de Letras, o jurista Rui Barbosa fez um discurso em homenagem ao escritor.
Segundo alguns biógrafos, antes de morrer, as últimas palavras de Machado de Assis foram "A vida é boa". Durante toda a sua vida, ele havia escrito 9 romances, 200 contos, 10 peças teatrais, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. Um de seus principais trabalhos foi o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Como era comum na época, foi publicado primeiramente em folhetins e só mais tarde lançado como livro. Esse livro marca o início do realismo no Brasil. Como meu colega disse, Memórias Póstumas de Brás Cubas é o livro que marca a passagem do romantismo para o realismo no Brasil, que foi um período em que houve inúmeras mudanças na história econômica, política e social. O realismo no Brasil encontrou uma realidade propícia para a ascensão da literatura, já que escritores como Castro Alves e José de Alencar já haviam preparado o terreno. O país havia vivenciado fatos importantes, como a Guerra do Paraguai, a campanha abolicionista e o fortalecimento da economia agrária. A queda da escravidão e do império criou uma nova realidade no país. A vida social e cultural tornou-se mais ativa, ambas influenciadas por ideais europeus, socialismo, liberalismo e positivismo, etc. É nesse contexto que surge Machado de Assis. Os contos e romances anteriores à década de 1880 revelam influências românticas, assim como A Mão e a Luva, Helena, Yaya Garcia, Ressurreição, Contos Fluminenses e Histórias da Meia-Noite. Já agora, a literatura passou a revelar a face do cotidiano massacrante, do amor adúltero, da falsidade, do egoísmo humano e da impotência do homem perante os poderosos. Machado revela-se mais maduro após a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esta obra marca a segunda etapa de sua produção. O escritor desenvolve uma ironia feroz, um amor amargo e velado em relação àquilo que retrata. Nessa nova fase, inclui-se os romances Quincas Borba, Dom Casmurro, Esau e Jacó e Memorial de Aires. Entre seus inúmeros contos estão O Alienista, A Cartomante, Missa do Galo, Uns Braços, O Espelho, A Teoria do Medalhão e A Causa Secreta. Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma narrativa confusa e sem linearidade. O personagem principal, como sugere o título, resolve depois de morto contar a história de sua vida, através de uma seleção dos episódios mais relevantes, desde o seu nascimento até a sua morte. Essa narrativa não segue nenhuma sequência cronológica. Ele inicia pelo seu delírio e morte, depois conta o seu nascimento e vai alternando, sem qualquer critério lógico. Episódios de diversas fases de sua vida, sempre com uma alta dose de humor e pessimismo. Brás Cubas nasceu em uma família rica e proprietária, o que lhe possibilitou nunca precisar comprar o pão com o suor do seu rosto. Na infância foi um menino muito endiabado. Protegido pela convivência paternal, maltratava os escravos, aprontava com as visitas e desrespeitava os adultos. Na adolescência envolveu-se com uma prostituta que o explorou por vários meses, mas que ele em sua narrativa resume na famosa frase: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Foi mandado pelo pai à Europa para estudar e esquecer Marcelo. Nunca levou os estudos a sério. De volta ao Brasil, conheceu Eugênia, moça bonita e romântica, filha de uma amiga de sua mãe. Brás Cubas lembra de que, quando criança, flagrara durante uma festa na casa de seu pai, a mãe de Eugênia beijando um homem casado atrás de uma moita. Como Eugênia não tinha pai declarado, ele então dá-lhe o apelido irônico de Flor da Moita. Mesmo sabendo que o pai jamais permitiria que ele se casasse com uma moça pobre e filha da mãe solteira, ele seduz Eugênia e chega a conquistar um beijo dela. Porém, quando descobre que ela é coxa de nascença, ou seja, possui uma perna mais curta que a outra, foge apavorado, com a ideia de passar pelo ridículo de se casar com uma mulher coxa. O pai de Brás Cubas tem o sonho de vê-la exercendo o cargo de ministro. Para isso, arranja-lhe como noiva Virgília, filha de um figurão da sociedade, que facilitará a carreira política do genro. Brás Cubas mostra-se tão apático e incompetente que acaba perdendo a noiva e o cargo. Para Lobo Neves, um homem arrojado que se compara com uma águia. Now my nights are so lonely, I feel weary and sad, for I'm missing the only.
Algum tempo depois, Brás Cubas reencontra Virgília, já casada com Lobo Neves. Desse encontro, nasce uma paixão e os dois viram amantes. California, to a Californian serenade. Virgília é uma mulher ambiciosa que não pretende abrir mão do prestígio social que seu marido lhe proporciona. Assim, durante anos, eles vivem um amor adúltero, que só acaba quando Lobo Neves é nomeado governador de uma província e Virgília muda-se para longe do Rio de Janeiro. Brás Cubas vai vivendo sendo solitário e sem ter feito nada de relevante na vida. Com a ajuda da irmã, ainda faz uma última tentativa de casar-se e ter filhos. Fica noivo de Olá, moça pobre e sobrinha do cunhado Cotrim. A moça, porém, adoece e morre antes do casamento. Assim, Brás Cubas chega ao final da vida sem ter constituído uma família e sem ter absolutamente nada que fizesse com que as pessoas lembrassem dele após a morte. No último capítulo, organiza seus fracassos, afirmando que a vida é mesmo uma miséria e que não vale a pena perpetuá-la através de seus filhos. Machado de Assis é considerado pela crítica especializada o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Sua obra extrapolou os limites do seu tempo, da estética realista e antecipou a modernidade. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, temos a presença de um defunto autor. O narrador protagonista está contando sua vida após ter morrido. Isso rompe com a proposta realista do período. Além disso, os capítulos curtos, capítulos formados por pontos, exclamações, interrogações e capítulos em branco, antecipam a irreverência própria da narrativa moderna. A característica mais marcante do estilo machadiano é a digressão. A narrativa de Machado de Assis é constantemente interrompida por comentários metalinguísticos, intertextualidades, histórias paralelas e, principalmente, análises filosóficas da sociedade e do indivíduo. Isso faz com que seus enredos fiquem sempre fragmentados e embaralhados. Essa dificuldade de leitura é compensada pelo humor inteligente e pela estrutura dinâmica e moderna de seus livros. A narrativa é realizada em primeira pessoa, ou seja, há um narrador-personagem que também é protagonista da história. Como Brás Cubas está contando sua própria história, ele é o que chamamos de narrador não confiável. Todos os fatos e demais personagens nos são apresentados a partir de sua ótica pessoal e subjetiva. Se o leitor não ficar atento, pode terminar a leitura do livro com uma visão positiva do protagonista. Uma leitura cuidadosa, no entanto, mostra que Brás Cubas é um boa-vida, arrogante e incompetente, membro de uma elite endinheirada e improdutiva. Essa situação privilegiada permite que Brás Cubas deboche da sociedade, com uma ironia sarcástica que não poupa ninguém. A característica mais marcante deste livro é o pessimismo, tudo analisado a partir de uma visão negativa, seja em relação ao comportamento social ou a dramas psicológicos dos personagens. Entanto, sua visão pessimista fica muitas vezes disfarçada, sobre a presença marcante do humor, principalmente da ironia. A observação dessa dicotomia pessimismo e humor é a principal chave para uma leitura compreensiva desse clássico da literatura brasileira. A fraqueza é a primeira virtude de um defunto, pois na vida o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e remendos e a não estender ao mundo as revelações que fazemos à consciência. No dia que a universidade me deu um diploma e uma ciência que estava longe de carregar no cérebro, confesso que me senti ao mesmo tempo enganado e orgulhoso. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Matamos o tempo nos enterra. O cristianismo é bom para as mulheres e os mendigos. Bom pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado e aprendido várias coisas sobre esse grande escritor que é Machado de Assis. E também sobre esse livro, que tem um marco muito importante na nossa literatura brasileira.
Digitais, talvez. Posso jogar isso? Depois que eu Vai, joga ele. É o Ted, cuida dele. Não importa ele aparecer um pouco a parede, né? Pode aparecer. Tira esse cabo, porque não existia cabo na época, né? Tá bom, né? Vai! É o Ted, cuida dele. Vai! Eu tô puta, gente. Tô puta, cara. Vai. Tá gravando. Não ri. Sério? Tem maionese. Vai. Agora morre. Oi, olha sensual.